Carol Burnett odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Carol Burnett nasceu Carol Creighton Burnett em 26 de abril de 1933, em San Antonio, Texas. Criada num ambiente desafiante, marcado por dificuldades financeiras e pela luta dos pais contra o alcoolismo, Burnett foi criada sobretudo pela avó num modesto apartamento em Los Angeles. Mesmo nestas circunstâncias difíceis, ela descobriu o poder da imaginação e do humor como forma de lidar com os desafios da vida. Frequentemente, divertia os seus colegas e a si própria com performances lúdicas e um talento especial para as imitações. O percurso de Burnett rumo à fama começou de fato quando ingressou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, UCLA, com a intenção de estudar jornalismo. No entanto, a sua paixão pelas artes performativas rapidamente redirecionou as suas ambições. Um momento crucial ocorreu quando um benfeitor anônimo lhe concedeu uma quantia em dinheiro que lhe permitiu mudar-se para Nova York para seguir uma carreira no teatro, com a condição de que um dia retribuísse o favor, ajudando alguém necessitado. Este ato de generosidade tornar-se-ia, mais tarde, um símbolo da própria abordagem de Burnett à vida e à sua carreira, fundamentada na bondade, na gratidão e na prática de retribuir o bem. Na década de 1950, Burnett despontou na televisão através de participações em programas de variedades e entrevistas, principalmente no The Gary Moore Show, onde o seu talento para a comédia física, o seu rosto expressivo e a sua capacidade de transitar sem esforço entre o humor irreverente e a sinceridade genuína a destacaram. A sua marcante interpretação da canção I Made a Fool of Myself, sobre John Foster Dulles, demonstrou não só o seu timing cômico, mas também a sua originalidade e ousadia ao satirizar até os temas mais inesperados. O público identificou-se com a sua autenticidade e com a sua capacidade de rir de si própria, qualidades que se tornariam as suas imagens de marca ao longo da sua carreira. O auge da sua vida profissional deu-se com o The Carol Burnett Show, que estreou na CBS em 1967, numa época em que os programas de variedades na televisão eram dominados por homens. Burnett desafiou as normas da indústria ao tornar-se a primeira mulher a apresentar um programa de sketches de variedades de longa duração em horário nobre. O programa, e que teve 11 temporadas até 1978, era uma mistura deslumbrante de sátira acutilante, personagens brilhantes, atuações musicais e sketches memoráveis, muitos dos quais permanecem icônicos até hoje. Seja a interpretar a hilariantemente desajeitada secretária Mrs. Wiggins, a sempre desarrumada Eunice nos esquetes familiares, ou a parodiar filmes clássicos em elaboradas paródias como E Tudo o Vento Levou. Burnett demonstrou uma versatilidade e ousadia incomparáveis na sua arte. A sua química com o elenco, incluindo Harvey Korman, Vicki Lawrence, Tim Conway e Lyle Waggoner, produziu alguns dos momentos mais marcantes da história da televisão. Fora do ecrã, as sessões de perguntas e respostas com o público, que Burnett organizava no início de cada programa, tornaram-se uma marca da sua simpatia e acessibilidade. Entrava em palco com o seu elegante vestido de noite, respondia às perguntas dos espectadores com honestidade, humor e vontade de partilhar histórias pessoais. A sua abertura criava um vínculo íntimo com o público, fazendo com que se sentissem como se a conhecessem pessoalmente. Ao longo da sua carreira, Burnett recebeu inúmeros prêmios, incluindo vários Emmy Awards, Globos de Ouro e a Medalha Presidencial da Liberdade. Foi também homenageada com o Kennedy Center Honors em 2003 e com o prêmio Mark Twain de humor americano em 2013, consolidando o seu legado não só como uma gênia da comédia, mas também como uma pioneira cultural que abriu portas a inúmeras mulheres no mundo do entretenimento. Para além dos seus triunfos profissionais, Burnett enfrentou desafios pessoais com uma coragem notável. Enfrentou tragédias familiares, incluindo a perda da sua filha, Carrie Hamilton, vítima de cancro em 2002. Nos anos seguintes, falou abertamente sobre o luto, a resiliência e o poder curativo do humor, tornando-se uma fonte de conforto e inspiração para outras pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes.
As suas memórias, como One More Time e This Time Together, oferecem reflexões sinceras e comoventes sobre a sua vida, a sua carreira e as pessoas que moldaram o seu percurso. Hoje, a influência de Carol Burnett é visível em praticamente todos os cantos da comédia e do entretenimento. A sua capacidade de fundir humor físico com um humor inteligente e focado nas personagens inspirou gerações de artistas, de Tina Fey a Kristen Wiig, e o seu papel pioneiro como apresentadora num campo dominado por homens continua a ressoar como um símbolo do que é possível com talento, determinação e elegância. Mesmo nos seus últimos anos, continua a aparecer na televisão e no cinema, encantando o público com a sua presença e provando que o seu talento cômico nunca se apagou. A vida pessoal de Carol Burnett, especialmente os seus casamentos, desempenharam um papel significativo na formação da mulher por detrás da lendária comediante e ícone da televisão. O seu primeiro casamento foi com a sua namorada da faculdade, Dawn Saroyan. O casal casou-se a 15 de dezembro de 1955, marcando o início de um novo capítulo na vida adulta de Burnett. Na altura, Burnett ainda estava a construir a sua carreira e a adaptar-se aos primeiros passos da vida adulta. A relação, no entanto, enfrentou desafios que levaram ao seu fim e divorciaram-se em 1962. Este período foi significativo para Burnett, pois coincidiu com a sua gradual ascensão à fama e a sua transição para a indústria do entretenimento, estabelecendo uma base emocional complexa no meio das crescentes exigências profissionais. Pouco depois do seu divórcio de Saroyan, a vida de Burnett deu uma reviravolta crucial quando conheceu Joe Hamilton. A 4 de maio de 1963, casou com Hamilton, um homem cuja influência na sua carreira e vida pessoal foi profunda. Joe Hamilton era um produtor de televisão com uma vasta experiência na indústria. Era também um pai divorciado de 8 filhos, o que acrescentava complexidade e profundidade à dinâmica da sua família mista. Era irmão da atriz Kip Hamilton, o que acrescentava uma camada adicional de ligação ao mundo do entretenimento. A relação entre ambos começou profissionalmente quando Hamilton produziu o aclamado concerto de Burnett no Carnegie Hall em 1962, que exibiu o seu talento numa mistura de comédia e música para uma plateia cativada. Esta colaboração logo se transformou numa parceria para a vida. Hamilton foi fundamental na produção de muitos dos projetos de Burnett, nomeadamente o The Carol Burnett Show, que se tornou um dos programas de variedades mais acarinhados da história da televisão. O seu casamento não foi apenas uma união pessoal, mas uma parceria criativa que ajudou a impulsionar a carreira de Burnett para novos patamares. Juntos, enfrentaram as pressões do mundo do entretenimento enquanto criavam uma família. O casal teve 3 filhas, e conciliar as exigências de uma casa movimentada com os rigores da produção televisiva foi, sem dúvida, um desafio que enfrentaram juntos. Apesar da parceria aparentemente perfeita, o casamento de Burnett e Hamilton não foi isento de dificuldades. A união terminou em divórcio em 1984, depois de mais de 2 décadas juntos. Um dos maiores desafios que enfrentaram foi lidar com a luta da filha, Carrie, contra o vício das drogas. Esta dolorosa experiência familiar serviu de catalisador para que Burnett e Hamilton se tornassem defensores de pais que enfrentam problemas semelhantes. Discutiram abertamente os desafios de lidar com o vício na família, ajudando a desestigmatizar o assunto numa época em que estas conversas eram frequentemente mantidas em segredo. Também tomaram medidas ativas para apoiar os esforços de recuperação, angariando fundos para a clínica onde Carrie recebeu tratamento, demonstrando o seu compromisso não só com a filha, mas também em ajudar os outros na comunidade. Num gesto significativo de solidariedade e cura, Burnett e Carrie viajaram para Moscovo em 1988 para ajudar a inaugurar a primeira filial dos Alcoólicos Anônimos na União Soviética. Esta viagem foi emblemática da dedicação de Burnett em ajudar a quebrar o silêncio em torno da adição em todo o mundo e em apoiar movimentos de recuperação à escala global. O gesto destacou a sua disponibilidade para usar a sua visibilidade pública para causas significativas para além do entretenimento.
Tragicamente, Joe Hamilton faleceu em 1991, vítima de cancro, encerrando um capítulo comovente na vida de Burnett. A sua morte marcou o fim de uma longa e influente parceria, tanto pessoal como profissional. Durante a década de 1980, no meio destas lutas pessoais, Burnett dedicou também a sua voz a causas de saúde pública, incluindo uma notável campanha para o Medical Alert. Foi simbolicamente reconhecida como a milionésima membro da organização, recebendo a milionésima pulseira Medical Alert, uma homenagem que sublinhou o seu papel como figura pública de confiança e respeitada, capaz de promover importantes medidas de sensibilização para a saúde. Muitos anos mais tarde, a 24 de novembro de 2001, Carol Burnett voltou a casar, desta vez com Brian Miller, um talentoso baterista 23 anos mais novo do que ela. Este casamento refletiu a resiliência e a abertura de Burnett a novos começos, mesmo após as provações que enfrentou. A sua relação com Miller demonstrou o seu espírito vibrante e a sua disponibilidade para abraçar o amor e a companhia, independentemente das expectativas sociais sobre a idade ou experiências passadas. Juntas, estas relações compõem uma rica tapeçaria que não só revela o lado privado da vida de Carol Burnett, como também destaca a sua força, compaixão e capacidade de transformar as dificuldades pessoais em ativismo e serviço público. Os seus casamentos estiveram entrelaçados com seus marcos profissionais e crescimento pessoal, pintando o retrato de uma mulher que viveu plenamente, amou profundamente e contribuiu continuamente para o mundo de muitas formas impactantes. A complexa relação entre Carol Burnett e Harvey Korman é frequentemente descrita pelo público como uma mistura de profundo afeto, camaradagem profissional e gênio criativo. No entanto, por baixo da superfície da lendária parceria cômica no The Carol Burnett Show, existia uma corrente emocional menos conhecida e mais turbulenta. De facto, segundo muitos relatos, Carol Burnett nutria sentimentos que iam muito para além da simples frustração profissional. Odiava Harvey Korman mais do que qualquer outra pessoa na sua vida. Esta intensa antipatia não surgiu de um dia para o outro ou de um único incidente, mas antes desenvolveu-se e intensificou-se ao longo de anos de trabalho conjunto sob a dura pressão da produção televisiva. Enquanto o público testemunhava o timing cômico impecável e a química brilhante que tornava os seus esquetes inesquecíveis. Nos bastidores, Burnett esforçava-se por conciliar o homem com quem trabalhava e o homem por quem, por vezes, nutria um profundo ressentimento. Uma das principais fontes de ressentimento de Burnett era a personalidade difícil e o temperamento imprevisível de Korman. Korman era conhecido por ser instável e temperamental, reagindo frequentemente de forma brusca a críticas menores ou a situações estressantes. Para Burnett, que tinha sido criado num ambiente humilde com uma forte ética de trabalho, este comportamento errático não era apenas pouco profissional, mas profundamente perturbador. Ela sentia que o humor de Korman podia sabotar o ambiente criativo do qual dependiam, criando uma tensão que por vezes contaminava todo o elenco e a equipa. Além disso, Burnett ter-se-á sentido magoada pela arrogância ocasional e pela sensação de privilégio de Korman. Embora ambas fossem extremamente talentosas, Burnett sentia frequentemente que Korman não demonstrava o respeito suficiente pelas suas contribuições ou pelos sacrifícios que fazia para que o programa funcionasse sem problemas. Via-o como alguém que, por vezes, se apropriava do crédito com demasiada facilidade e demonstrava pouca gratidão por aqueles que ajudaram a impulsionar a sua carreira. Esta aparente falta de respeito magoava profundamente Burnett, especialmente tendo em conta as suas próprias inseguranças e dificuldades no mundo do entretenimento da época, dominado por homens. Além disso, existiam conflitos pessoais que exacerbavam a tensão. Burnett, conhecida pela sua bondade e espírito acolhedor, sentia-se muitas vezes frustrada com a indiferença ou a falta de afeto de Korman na vida privada. A relação entre elas fora das câmaras nunca se transformou numa amizade genuína e Burnett sentia-se por vezes isolada e sem apoio emocional. Este distanciamento pessoal aumentava os seus sentimentos de animosidade, pois contrastava fortemente com a imagem pública alegre que projetavam.
Em entrevistas dadas anos mais tarde, Burnett foi sincera ao admitir que os seus sentimentos em relação a Corman eram complexos e dolorosos. Reconheceu que, embora admirasse o seu gênio cômico e reconhecesse o seu inegável talento, havia momentos em que não o suportava. A frustração, a raiva e a decepção que sentia roçavam por vezes o ódio genuíno, especialmente em momentos de conflito ou quando o comportamento de Corman perturbava a harmonia do ambiente de trabalho. Esta forte antipatia foi intensificada pelo fato de Burnett e Corman passarem inúmeras horas juntos durante a longa duração da série, o que significava que os maus momentos não podiam ser facilmente evitados ou ignorados. Ao contrário dos colegas mais casuais, a sua parceria exigia uma intimidade e uma colaboração estreita, amplificando cada irritação ou queixa. Para Burnett, o peso destes sentimentos era agravado pelo seu desejo de manter o profissionalismo, o que a obrigava a reprimir grande parte da sua frustração durante as filmagens e as aparições públicas. De certa forma, o ódio de Burnett por Corman foi um reflexo do imenso investimento emocional que dedicou à série e às pessoas com quem trabalhou. Quando os colaboradores criativos se desentendem, especialmente após tantos anos de sucesso partilhado, as consequências emocionais podem ser intensas. A decepção com as expectativas não correspondidas, combinada com diferenças pessoais e pressões profissionais, criava por vezes uma dinâmica tóxica que levava Burnett a nutrir os sentimentos negativos mais fortes que alguma vez experimentou em relação a alguém. Em última análise, esta relação complexa é um testemunho das realidades por detrás do glamour do mundo do entretenimento. Embora o público se lembre de Burnett e Corman como uma dupla cômica perfeita, a verdade nos bastidores era muito mais confusa. Repleta de contradições emocionais, lutas pelo controle e dos sentimentos profundos, por vezes amargos, que surgem quando duas personalidades fortes entram em choque. A confissão profunda e honesta de Carol Burnett de que realmente odiava Harvey Korman mais do que qualquer outra pessoa sublinha o quão complexas e humanas eram as relações por detrás do riso.